Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Gilton, vamos mais para uma aula de Química e hoje estaremos trabalhando com mais um método de balanceamento de equações químicas. Em uma videoaula anterior já trabalhamos com o método de tentativas ou direto, certo? Porém existem outros métodos. Existe o método algébrico, existe o método de oxirredução, que é o que nós vamos ver aqui agora, existe o método do íon elétron, tá certo? Então, existem equações químicas que nós balanceamos através do método de tentativas, certo? Porém, outras equações é mais conveniente a gente utilizar o método algébrico. Porém, quando uma equação é de oxirredução, a gente utiliza o método de oxirredução, tá certo? E o que é uma equação de oxirredução? A equação de oxirredução é aquela em que há uma variação dos NOx, dos elementos, em relação aos reagentes e aos produtos. Ou seja, o elemento vai ter um NOx nos reagentes e vai ter um valor de NOx diferente lá nos produtos. Aí nós chamamos de equação de oxirredução. Aí nós precisamos usar esse método que é mais complexo e mais sofisticado para conseguir balancear essas equações, tá certo? Lembrando que nesse método a gente vai precisar saber número de oxidação, certo? Nós já trabalhamos em duas videoaulas anteriores com o número de oxidação. Então se você quiser dar uma olhadinha lá, então você vai acessar o meu canal e vai assistir essas videoaulas, porque aqui nós precisamos saber o número de oxidação, tá certo? Então nesse método nós temos aqui alguns passos para serem seguidos. E eu queria que vocês observassem aqui e tentassem memorizar esses passos, tá certo? Porque são muito importantes. Então primeiro nós vamos encontrar os elementos que sofreram oxidação e redução, certo? Então nós vamos calcular o NOx e através desse cálculo nós vamos encontrar os elementos que se oxidaram e reduziram. Ou seja, o elemento quando perde elétron, ele fica positivo, porque elétron é carga negativa. Então ele fica positivo e consequentemente ele está se oxidando, tá certo? Já o elemento que ganha elétrons fica negativo e ele está reduzindo. Então quem perde fica positivo, oxidação. Quem ganha fica negativo, redução, tá ok? Então o primeiro passo é encontrar esses dois elementos. Depois nós vamos calcular a variação total dos NOx através de delta oxidação e delta redução. Então, encontrado esses dois elementos que sofreram oxidação e redução, nós vamos ver qual foi a alteração dos NOx desses elementos. E aí nós calculamos através de dois deltas, delta oxidação e delta redução, tá certo? Aí depois o terceiro passo é o seguinte: se esses deltas que nós calculamos, se eles forem múltiplos, nós devemos simplificá-los, tá certo? Então nós simplificamos e depois no quarto passo nós vamos fazer a inversão dos deltas. O que é isso? O valor do delta da oxidação eu vou colocar no elemento que sofreu redução. E o valor do delta da redução eu vou colocar no elemento que sofreu oxidação. Então isso é fazer a inversão dos deltas, tá certo? Então vamos ver na prática como isso funciona. Então eu vou aqui apagar essas regras e nós vamos colocar aqui no quadro o nosso primeiro exemplo. Tá certo, pessoal? Então vamos lá. Aqui eu vou colocar P, que é o elemento fósforo, reagindo com HNO3, reagindo com água, produzindo H3PO4 mais NO. Pronto. Então o primeiro passo nosso é calcular os NOx dos elementos, tá certo? Para encontrar quem reduziu e quem oxidou. Então vamos lá. E nós precisamos saber NOx. Aqui o NOx do P é zero, porque o P está sozinho. E lá existe uma regra que diz que o elemento sozinho é chamado de elemento neutro. Então quando o elemento é neutro, o NOx é zero, tá certo? Aqui é uma molécula, então a soma dos NOx de todos os elementos tem que dar zero. O NOx do H é mais 1, porque existe uma regra que diz que é mais 1. O oxigênio é menos 2, porém nós temos oxigênio 3 vezes. Então 3 vezes menos 2, menos 6. Como a regra diz que tem que dar zero, eu tenho 1 positivo e 6 negativo. Eu vou precisar colocar aqui no N 5 positivos, porque aí dá zero. Mais 1 com mais 5 dá mais 6, menos 6, nada, tá certo?
Aqui H2O também é uma molécula, o oxigênio é menos 2, para dar 0, mais 2. Tá certo? Não esquecendo de dividir o valor da carga pela quantidade do elemento embaixo. Então 2 dividido por 2 vai dar 1. Então aqui vou riscar, vou colocar mais 1. O oxigênio vamos também dividir. Menos 6 por 3 vai dar menos 2. E o 6 aqui desaparece, tá certo? Vamos agora para os produtos. O H é mais 1, mas tem 3 vezes. Então 3 vezes mais 1 vai dar mais 3. O oxigênio é menos 2, mas tem 4 vezes. 4 vezes menos 2 vai dar menos 8. Observe que a regra diz que tem que dar 0 porque é uma molécula. Então 3 positivos, 8 negativos. Eu vou colocar 5 positivos no P, porque vai zerar. Eu estou igualando a quantidade de positivos e negativos. Lembrando de dividir. 3 por 3 vai dar 1. Aqui vai ficar mais 1. E o oxigênio menos 8 por 4 vai dar menos 2. Tá certo? Aqui também é outra molécula, o oxigênio é menos 2, para dar 0 vai ser mais 2 aqui no N. Muito bem. Então depois de calcularmos aqui os NOx, vamos ver quem foi que mudou, comparando o elemento nos reagentes e nos produtos, tá certo? Então veja que aqui nos reagentes o elemento P, o NOx é 0. Já lá nos produtos é mais 5, então ele mudou. Ele saiu de 0 para mais 5. Então eu vou puxar aqui uma linha do P que está nos reagentes para o P que está nos produtos, que é o fósforo, tá certo? E agora eu vou verificar se ele perdeu ou ganhou. Quem sai de 0 para mais 5, perdeu, porque quem perde fica positivo, tá certo? Quem perde sofre oxidação. Oxidação, tá certo? E nós já vamos calcular o delta oxidação. Então, delta ox é igual. Como que nós calculamos esse delta? Eu vou pegar a variação total do NOx do elemento vezes o índice desse elemento. Então, qual foi a variação do NOx aqui do P? Se ele sair de 0 para mais 5, variou em 5 unidades. Porque a diferença de 0 para 5 é 5. Então, eu vou colocar aqui 5 vezes o índice desse elemento. O índice do P aqui é 1 nos reagentes e lá nos produtos também é 1. Tá certo? Se tivesse um índice maior, eu escolheria o maior. Mas como é 1 aqui e lá, então tanto faz. Então 5 vezes 1 é igual a 5. Então já encontramos aqui o delta oxidação. Agora vamos ver qual foi o outro elemento que sofreu redução. O hidrogênio é mais 1 nos reagentes e mais 1 também nos produtos, não alterou. O oxigênio é menos 2 nos reagentes e também menos 2 nos produtos, não alterou. O outro elemento que alterou foi o nitrogênio. Observe aqui nos reagentes, ele é mais 5. E lá nos produtos é mais 2. Então mudou. Então eu vou puxar uma linha desse nitrogênio para esse nitrogênio. Tá certo? Se ele sair de mais 5 para mais 2, ele ganhou. Porque quem ganha, está ganhando carga negativa, então vai diminuir o número positivo. Então observe que quem sai de mais 5 para mais 2, diminuiu o número positivo. Significa que ganhou o elétron, que é a carga negativa. Então, se ele ganhou, sofreu redução. Já vou calcular aqui o delta red, que é o delta redução, que é igual. Então, vamos lá. Qual foi a variação do N? Quem sai de mais 5 para mais 2 variou em 3 unidades, porque a diferença de 5 para 2 é 3. Então, 3 vezes o índice do N, que é o nitrogênio. O índice do nitrogênio aqui é 1 nos reagentes, lá nos produtos também é 1, então tanto faz, um ou outro. Então, 3 vezes 1 é igual a 3. Então, calculamos o delta redução também, tá certo? Nós vimos que, quando nós achamos os deltas, nós devemos simplificá-los se eles forem múltiplos. Porém, 3 e 5 não são múltiplos, então eles permanecem como estão. O que nós fazemos agora? Fazemos a inversão desses deltas, tá certo? Ou seja, o delta oxidação vai para o elemento que sofreu redução, e o delta redução vem para o elemento que sofreu oxidação. Então vamos lá. O delta 5 aqui é o do oxidação, certo? Então nós vamos colocar ele no elemento que sofreu redução, certo? Quem sofreu redução aqui foi o N. Então eu posso colocar esse 5 nesse N daqui nos reagentes ou do N que está lá nos produtos. Então tanto faz. Então eu vou colocar o 5 aqui mesmo, tá certo? E o delta 3 é da redução.
Então nós vamos colocar ele no elemento que sofreu oxidação. Quem sofreu oxidação foi o P. Então o 3 vai ser colocado no P. Eu tenho esse P nos reagentes e o P lá nos produtos. Tá certo? Então eu posso colocar aqui ou lá. Eu vou colocar desse lado aqui mesmo. Então o 3 vem para aqui. Pronto. Então nós fizemos a inversão desses deltas. Agora nós vamos equilibrar esses dois elementos. O nitrogênio e o fósforo, que é o P. Tá certo? Então observe aqui nos reagentes que nós temos aqui 3P, porque aqui tem 1, o índice é 1. 3 vezes 1 é 3. Se aqui nos reagentes eu tenho 3P, lá nos produtos eu preciso também de 3. E aqui eu tenho apenas 1. Então eu vou colocar um valor aqui na frente da fórmula que multiplicado por 1 vai dar 3. Obviamente vai ser o 3. 3 vezes 1 é 3. Já conseguimos equilibrar o P, tá certo? Vamos agora para o outro elemento que é o N, nitrogênio. Aqui nós temos um nitrogênio na fórmula, porém aqui na frente da fórmula tem 5. Então 5 vezes 1 é 5. Então aqui nos reagentes nós temos 5 nitrogênios. Então lá nos produtos também eu preciso de 5. Aqui eu tenho apenas um nitrogênio. Então eu vou colocar um valor aqui na frente que multiplicado por 1 dê 5 também. Obviamente vai ser o 5, porque 5 vezes 1 é 5. Então conseguimos até agora igualar, equilibrar os dois elementos que nós trabalhamos, o P e o N, fósforo e nitrogênio. Agora faltam o hidrogênio e o oxigênio. Então vamos para o hidrogênio. Aqui do lado dos produtos, o hidrogênio já está balanceado, porque nós já colocamos esse número 3 aqui na frente, não pode mais tirá-lo, tá certo? Então eu vou ver quantos tem aqui. 3 vezes 3 é 9. Então se aqui nos produtos a gente tem 9 hidrogênios, cá nos reagentes eu preciso também ter 9 hidrogênios. Aí eu já tenho aqui nessa fórmula, 5 vezes 1 é 5, porque aqui tem um hidrogênio e na frente da fórmula tem 5. Então se aqui eu tenho 5, para 9 faltam 4. Eu preciso arrumar 4 hidrogênios aqui. Eu tenho 2. Aí eu vou colocar aqui 2, porque 2 vezes 2 é 4. Observe que a gente está usando aqui agora a lógica, o raciocínio. 2 vezes 2 é 4, com 5, 9. Então igualamos a quantidade aqui nos produtos, tá certo? Vamos agora para o oxigênio. Observe que todos os espaços já foram preenchidos. Então não há mais espaço. E nós não trabalhamos com oxigênio, então automaticamente ele deve estar balanceado. Então a gente só vai fazer essa verificação, contar a quantidade nos reagentes e nos produtos para a gente verificar, tá certo? Então vamos ver quantos oxigênios tem aqui nos reagentes. Vamos lá. Aqui tem 3, porém na frente da fórmula tem o número 5, coeficiente 5. 5 vezes 3 é 15. Então só aqui tem 15. Aqui tem mais um oxigênio na água e na frente da fórmula tem 2. 2 vezes 1 é 2. 15 com 2 vai dar 17. Então aqui nos reagentes nós temos um total de 17 oxigênios. Lá nos produtos eu preciso também ter 17. Vamos verificar? Aqui tem 4, porém na frente da fórmula tem 3. 3 vezes 4 é 12, tá certo? Aqui nessa fórmula eu tenho um oxigênio, mas na frente da fórmula eu tenho 5. 5 vezes 1 é 5. 12 com 5, 17. Então está igual também a quantidade de oxigênio. Então já conseguimos fazer aqui o nosso primeiro exemplo, tá certo? Eu vou apagar aqui e vou colocar no quadro o nosso segundo exemplo. Aqui nós vamos colocar, no segundo exemplo, hidrogênio e iodo reagindo com H2SO4, que é o ácido sulfúrico, produzindo mais H2S, que é o ácido sulfídrico, produzindo também água e iodo 2, molécula de iodo, certo? Então o que nós fazemos primeiro? Calculamos os NOx. HI aqui é uma molécula, então a soma dos NOx tem que dar 0. O NOx do H é mais 1, o que é regra. Para dar 0, o iodo vai ser menos 1. Aqui também é uma molécula. O H é mais 1, mas tem 2 vezes. Então 2 vezes mais 1 dá mais 2. Certo? O oxigênio é menos 2, mas tem 4 vezes. 4 vezes menos 2, menos 8. Observe que tem que dar 0, então o S vai ser mais 6, porque eu tenho 2 positivos e 8 negativos. Então para igualar a quantidade eu coloco mais 6 aqui no S. Não esquecendo de dividir a carga em cima pelo valor do elemento embaixo. 2 por 2 vai dar 1, vai ficar mais 1. E 8 por 4 vai dar 2, aqui vai ficar menos 2. Certo? Do lado de cá dos produtos.
O H é mais 1, mas tem duas vezes, vai dar mais 2. Como aqui é uma molécula, tem que dar 0, o S vai ser menos 2. Dividindo aqui a carga do H, 2 por 2 vai dar mais 1. Certo? Aqui a água, o oxigênio é menos 2, porque é regra. Aqui, para dar 0, vai ter que ser mais 2 no H. Porém, tem 2H, 2 por 2 vai dar 1 também, mais 1. Aqui o I2, isso aqui é uma substância simples. Elementos iguais juntos, I2 são dois iodos, substância simples. A regra lá de Knox diz que o NOx da substância simples é 0. Tá certo? Então vamos agora, depois de ter calculado o NOx, vamos ver quais foram os elementos que mudaram. O hidrogênio aqui nos reagentes é mais 1, lá nos produtos também é mais 1, não houve alteração. O iodo aqui nos reagentes é menos 1, lá nos produtos é 0, então alterou, o iodo mudou. Então nós vamos puxar aqui uma linha do iodo que está nos reagentes para o iodo que está nos produtos, tá certo? E vamos ver aqui qual foi a alteração e se ele perdeu ou ganhou. Quem sai de menos 1 para 0, perdeu, porque ele está saindo de um número negativo para 0. Então ele perdeu, porque se ele ganhasse, eletrocarga negativa iria aumentar o número negativo. Aqui estaria menos 2 ou menos 3, tá certo? Então ele perdeu, certo? Então ele sofreu oxidação. Aí nós já calculamos aqui o delta oxidação. Então vamos ver qual foi a variação do iodo. Ele saiu de menos 1 para 0. Qual a diferença de menos 1 para 0? Uma unidade. Quem sai de menos 1 para 0 é uma unidade. Então 1 vezes, tá certo? O índice do iodo. O índice do iodo aqui é 1, porém lá é 2. Quando nós temos um índice maior, nós pegamos o maior. Então vai ser 1 vezes 2, que é igual a 2. Então calculamos o delta oxidação. Agora vamos ver qual foi o outro elemento que mudou, que sofreu consequentemente a redução. O oxigênio não foi, é menos 2 aqui nos reagentes e menos 2 também nos produtos. O outro elemento que mudou foi o S. Aqui o S, ele saiu de mais 6 para menos 2. Então houve uma alteração. Então o S saiu de mais 6 para menos 2. Tá certo? Quem sai de mais 6 para menos 2 está ganhando, porque ele está saindo de um número positivo para um número negativo. Então ganhou elétron porque é carga negativa. Tá certo? Então ele sofreu redução. Agora vamos calcular o delta, red, que é redução, que é igual. Quem sai de mais 6 para menos 2 variou em quanto? Variou em 8. Porque de mais 6 até chegar em 0 são 6 casas, tá certo? 6 unidades. De 0 para menos 2 são mais 2 unidades. Então variou em 8. Então para você perceber isso de forma mais fácil, é só você fazer aquela seta, colocar aqui 0, mais 1 para lá, positivos, não é isso? Mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7. Para cá, para a esquerda, negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Então observe que o enxofre, ele sai de mais 6, ó mais 6 aqui onde está, até chegar em menos 2. Então ele vai dar 8 saltos, quer ver? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então quem sai de mais 6 para menos 2 variou em 8, tá certo? Então 8 vezes o índice do S. O índice do S aqui é 1 e aqui também é 1, então tanto faz. 8 vezes 1 é 8. Então achamos os dois deltas. Porém, esses dois deltas agora são múltiplos, então nós devemos simplificá-los. Então 2 por 2 vai dar 1 e 8 por 2 vai dar 4. Então o delta oxidação ficou 1 e o redução ficou 4. Agora nós fazemos a inversão desses deltas. O delta da oxidação vai para o elemento da redução e o delta redução vai para o elemento da oxidação, tá certo? Então vamos lá, o 1 aqui é a oxidação, ele vai para a redução. Redução é o S. Então eu posso colocar o 1 aqui nesse S ou no S de lá, vou colocar nesse aqui mesmo, tá certo? E o delta redução é o 4, ele vai para a oxidação, certo? Que é o iodo. Eu tenho esse iodo dos reagentes e o dos produtos. Porém, o iodo dos produtos tem um índice maior e a gente deve colocar o delta no que tem um índice maior. Então, o 4 vai para esse iodo aqui, ó. Tá certo? Pronto. Feita a inversão, nós vamos agora equilibrar esses dois elementos que nós trabalhamos, iodo e enxofre. Vamos aqui para o iodo.
O iodo aqui é 4 vezes 2 é 8. Aqui tem 8 iodos, tá certo? Então, se eu tenho 8 aqui nos produtos, eu preciso de 8 nos reagentes. Eu só tenho 1. Então, eu vou colocar um valor aqui na frente que multiplicado por 1 dá 8. Obviamente vai ser 8. 8 vezes 1 é 8. Então, já igualamos o iodo, tá certo? Vamos agora para o enxofre, que é o S. Aqui, nós temos o enxofre e aqui na frente da fórmula 1. 1 vezes 1 é 1. Então, aqui nos reagentes, nós temos um enxofre. Aqui eu preciso ter 1. Eu já tenho 1. Então, apenas vou colocar o número 1 aqui na frente. Tá certo? Vamos agora para o hidrogênio. O oxigênio vai ficando por último e ele já automaticamente já fica balanceado. Do lado dos reagentes, nós já temos aqui definida a quantidade de hidrogênios. Eu só vou verificar para a gente colocar do lado dos produtos. Então vamos ver aqui. Aqui tem um hidrogênio e tem 8 na frente da fórmula. 8 vezes 1 é 8. Então só aqui tem 8. Aqui tem mais 2. Ó, 1 vezes 2 é 2. Então 8 e 2 dá 10. Então aqui do lado dos reagentes nós temos 10 hidrogênios. Aqui nos produtos eu preciso também de 10. Vamos ver aqui. Aqui nós já temos 2. Ó. 1 vezes 2 é 2. Para 10, faltam 8. Eu tenho que conseguir 8 aqui. Eu tenho 2. Então eu coloco 4. Estou usando apenas o raciocínio. Que 4 vezes 2 é 8. Tá certo? 2 e 8 dá 10. Então igualamos a quantidade de hidrogênios. Observe que falta o oxigênio e nós não trabalhamos com ele. Porém os espaços já foram todos preenchidos. Então nós só vamos verificar porque automaticamente ele deve estar balanceado. Vamos contar os oxigênios nos reagentes e depois verificar nos produtos. Aqui nós temos 4 oxigênios e aqui na frente 1. 1 vezes 4 é 4. Então, nos reagentes tem 4 oxigênios. Aqui nós temos 1, mas na frente da fórmula tem o número 4. 4 vezes 1 é 4. Então, o oxigênio também está correto, tá certo? Então, conseguimos fazer o nosso segundo exemplo. Vamos agora fazer um terceiro exemplo. Ok? Eu vou apagar aqui rapidamente para a gente colocar no quadro o nosso terceiro exemplo. Então vamos lá. Aqui nós vamos colocar K2, CR2O7, reagindo com HBr, certo? Produzindo K2O mais CR2O3 mais H2O mais BR2. Isso aqui é um pouco extensa, mas vamos fazer o balanceamento. Então, o primeiro passo, calculamos os NOx. O K é mais 1 porque é da família 1A. E na regra de NOx, lá diz que todos os elementos da família 1A é mais 1. Porém, tem o K duas vezes. 2 vezes mais 1 mais 2, tá certo? O oxigênio é menos 2, mas tem 7 vezes. 7 vezes menos 2, menos 14. Como isso aqui é uma molécula, tem que dar 0, eu tenho 2 positivos e 14 negativos, eu preciso colocar aqui no cromo 12 positivos, porque 0, tá certo? Agora vamos fazer a divisão da carga em cima pela quantidade de elemento que tem embaixo. 2 por 2 dá 1, aqui fica mais 1. 12 por 2 dá 6, fica mais 6, tá certo? E aqui 14 por 7 fica 2, menos 2. HBr, o H é mais 1, é regra, então é uma molécula que tem que dar 0, o bromo é menos 1, tá ok? Aqui o oxigênio, menos 2, para dar 0, porque é uma molécula mais 2. Lembrando que tem 2K, então 2 dividido por 2 vai dar mais 1. Aqui, outra molécula. O oxigênio é menos 2, 3 vezes menos 2, menos 6, para dar 0 mais 6, tá certo? Dividindo 6 por 2 dá 3. E 6 por 2 dá 3. 6 por 3 dá 2. Certo? Aqui a água, oxigênio menos 2, para dar 0 mais 2. Porém tem 2 hidrogênios, 2 dividido por 2 vai dar mais 1. E aqui o Br2 é o bromo 2 vezes. Substância simples, tá certo? A regra diz que nas substâncias simples o NOx é 0. Pronto, calculamos os NOx, vamos ver agora quais foram os 2 elementos que mudaram. O que oxidou e o que reduziu. O K aqui nos reagentes é mais 1, lá nos produtos também é mais 1, não alterou. O cromo aqui nos reagentes é mais 6, aqui mais 6, lá nos produtos é mais 3, então mudou. Então nós vamos puxar uma linha desse cromo, que está nos reagentes, para o cromo que está nos produtos, tá certo? E vamos ver se ele perdeu ou ganhou. Quem sai de mais 6
para mais 3 ganhou, porque diminuiu o número positivo. Significa que ganhou carga negativa. Então ele ganhou, sofreu redução. Redução. Vamos calcular esse delta red, que é igual. Quem sai de mais 6 para mais 3 variou em 3 unidades, porque a diferença de 6 para 3 é 3. Então 3 vezes o índice do elemento. O índice do cromo aqui nos reagentes é 2, lá nos produtos também é 2, então tanto faz, um ou outro. 3 vezes 2 é 6, tá certo? Agora vamos ver o outro elemento que sofreu a oxidação. O oxigênio aqui nos reagentes é menos 2, lá também nos produtos é menos 2. Certo? O H é mais 1 aqui nos reagentes, mais 1 também lá nos produtos, não mudou. Agora o bromo mudou. Ele saiu de menos 1 aqui nos reagentes, e foi para 0 lá nos produtos. Então mudou, alterou. Então ele sofreu oxidação. Oxidação. Por quê? Porque ele perdeu. Quem sai de menos 1 para 0, saiu de um número negativo para 0. Então está indo para o lado dos números positivos. Então ele perdeu elétron. Tá certo? Agora vamos calcular o delta oxidação. É igual. Quem sai de menos 1 para 0 variou em 1. Porque a diferença de menos 1 para 0 é 1 unidade. Então variou em 1 vezes o índice do bromo. O índice aqui é 1 e lá é 2. Então nós vamos pegar o maior, que é o 2. 1 vezes 2 é igual a 2. Então calculamos os dois deltas, o oxidação e o redução. Observe que eles são múltiplos, então nós precisamos simplificá-los, tá certo? Então 2 por 2 vai dar 1, o delta oxidação é 1, e 6 por 2 vai dar 3, o delta redução aqui é 3. Agora fazemos a inversão desses deltas. O delta 3 é da redução, ele vai para a oxidação, que é o bromo. Eu tenho esse bromo aqui e o bromo de lá, dos produtos. O bromo de lá tem um índice maior, então eu vou preferir colocar nesse bromo de lá dos produtos, tá certo? O 3. O 1 é o delta oxidação, ele vai para a redução. Quem sofreu redução foi o cromo, tá certo? Eu tenho esse cromo aqui, que é o índice 2, e o de lá também é o índice 2, então tanto faz nesse ou no de lá, tá certo? Então vamos colocar nesse aqui mesmo, né? Que é o 1. Pronto. Agora vamos equilibrar esses dois elementos que nós trabalhamos, o cromo e o bromo. O cromo aqui nos reagentes, 1 vezes 2 é 2, aqui nós temos 2 cromos, lá eu preciso ter 2 também. Eu já tenho 2, então eu vou colocar aqui 1, 1 vezes 2 é 2, tá certo? O outro elemento foi o bromo. Aqui nos produtos nós temos 3 vezes 2, 6 bromos. Então se eu tenho 6 bromos nos produtos, eu preciso de 6 nos reagentes. Eu só tenho 1. Então qual é o valor que eu vou colocar aqui na frente, que multiplicado por 1 dá 6? Vai ser obviamente o 6. Então observe que estamos usando apenas agora a lógica, o raciocínio, tá certo? Então aqui é 6, porque 6 vezes 1 é 6. Vamos agora para... eu não posso ir para o hidrogênio, porque... posso ir para o hidrogênio, porque aqui nós já definimos, ó. Do lado dos reagentes, já definimos a quantidade de hidrogênios. Então aqui tem 6 vezes 1 é 6 hidrogênios. Então se eu tenho 6 aqui nos reagentes, eu preciso ter 6 nos produtos. Eu tenho 2 hidrogênios. Então para dar 6, eu vou colocar o 3 aqui, porque 3 vezes 2 é 6. Tá certo? Coloquei sinalzinho de mais para cá um pouquinho, para não atrapalhar. Pronto, está igualando já o hidrogênio. Vamos agora para o potássio, que é o K. Aqui nos reagentes eu tenho 1 vezes 2, 2 potássio, 2K. Aqui eu preciso de 2, e já tenho 2. Então eu só vou colocar aqui 1. 1 vezes 2 é 2. Então observe que todos os espaços já foram preenchidos, porém falta o oxigênio. Então automaticamente ele deve estar balanceado. A gente só vai fazer a verificação. Vamos contar nos reagentes e nos produtos. Aqui nos reagentes nós temos, o oxigênio tem 7, e aqui na frente da fórmula tem 1. 1 vezes 7 é 7. Então, se aqui tem 7 nos reagentes, eu preciso de 7 oxigênio também nos produtos. Vamos ver? Aqui, ó, 1 vezes 1 é 1, colocando aqui. Então, só aqui já tem 1. Aqui tem mais 3, e na frente da fórmula tem 1. 1 vezes 3 é 3. Então, mais 3. Aqui na água tem mais 1 oxigênio, e aqui na frente da fórmula tem 3. 3 vezes 1 é 3. Então, somando aqui, tudo vai dar 7. Então, está equilibrado, tá certo? Assim, pessoal, nós chegamos aqui à conclusão. Porém, aqui foram os casos gerais. Porém, esse método de oxirredução tem os casos especiais, que são basicamente 5 casos. E nós vamos trabalhar com todos eles, tá certo? Então, nas próximas videoaulas estaremos trabalhando
com esses casos especiais de balanceamento por oxirredução. Um forte abraço a todos, Deus abençoe e até a próxima.